Quantos trouxeram a Bíblia? Amém, glória a Deus. Vamos então abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo de número 2. Um pouquinho de volume, Juliano, aqui, por favor. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 15. Só que nós vamos ler na NVI, porque ela tem um detalhe que... Coloca a NVI, Rafa, por favor. Nós vamos ler a NVI, que ela tem um detalhe que... esse final dela. Eles na cruz. Eu vou ler primeiro na nossa tradução aqui que usamos, que eu acredito que é a grande maioria das Bíblias aqui. Depois nós vamos ler na NVI. O texto diz assim, vamos ler do versículo de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu vou ler agora a partir do versículo 14 novamente, 2,14 na NVI. E cancelou o escrito de dívida. O escrito de dívida é a lei, é a Torá. A Torá nos era contrária porque nós não conseguimos obedecê-la, principalmente nas questões morais. Cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, e que era contra nós, e ele a removeu, pregando-o na cruz, depois de ter despojado os poderes e autoridades. Aqui os poderes e autoridades são os anjos caídos. Depois de ter despojado, ou seja, de ter tirado tudo aquilo que eles estavam nas mãos, humilhou-os. Só para você entender aonde que esse texto está se referindo, ele está se referindo à cruz. Preste muita atenção. O Cristo que estava na cruz estava humilhando principados e potestades. Consegue entender isso? O nosso Senhor exposto na cruz, crucificado, estava humilhando principados e potestades. Aqui está a sabedoria de Deus. Humilhou-os publicamente, quando triunfou. A palavra triunfou é que ele venceu e se colocou como um vencedor. Sobre eles, aonde, igreja? Na cruz. Vamos orar? Senhor, nós oramos em nome de Jesus, e nós pedimos a Tua graça nesta noite. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude. Gera um coração aberto no meio do Teu povo, um coração, uma mente fértil, um coração que possa receber a Tua palavra e possa gerar vida e muitos frutos. Ó Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós respeitamos a Tua presença, nós respeitamos a Tua vida entre nós. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Mike Tyson, ao ser entrevistado, ele disse assim ao entrevistador, quando disse assim para ele: você é uma história. Ele é uma lenda do boxe, todos nós conhecemos. Você é uma história. E quando o entrevistador disse isso, estava os seus cinturões em cima da mesa, a luva de boxe mais importante que ele usou, e ele pega um cinturão assim, empurra e fala: isso aqui é lixo, eu sangrei por lixo.
O entrevistador disse assim: então não tem significado algum? Ele disse assim: não, em algum momento isso significou muito. Aí ele disse: quando você é apenas um jovem, isso é tudo para você. Tudo isso aqui é tudo para você quando você é um jovem. Mas então você percebe que suas prioridades mudam, disse Mike Tyson. Você só quer que seus filhos sejam felizes, façam coisas boas, e é isso que te faz feliz. Mas isso aqui é nada, simplesmente nada, cara. Ele disse para o entrevistador. A cultura está envolvida por um desejo de triunfo nas conquistas. A cultura nossa está envolvida por um desejo de triunfar profissionalmente. A nossa cultura está envolvida de um desejo de conquistar no meio empresarial, de que ter conquistas financeiras. É o que a cultura presente, é o que o tempo presente. Pessoas pagam treinadores, que você conhece no inglês por coach, pagam treinadores para treiná-los a conquistar coisas financeiras, a conquistar status, a conquistar lugares. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado de você se empenhar em conquistar algo. Mas todo esse envolvimento tem trazido para nós uma concepção errada do que de fato para Deus é conquista. Na sabedoria de Deus, conquista é o Deus homem crucificado na cruz. Isso para Deus foi o maior triunfo da história. O maior triunfo da história, ele vai contra a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo, irmãos, nós vamos observar que ela vai dizer que um homem, ele tem a sua vida no ápice quando as coisas, os recursos estão todos organizados, estão conquistados. Mas para Deus a moeda é diferente. Nós acabamos de ler Colossenses que o Cristo crucificado na cruz estava triunfando e humilhando todos os principados e potestades. Então, com esse pensamento, eu quero trazer aqui os 7 brados de Cristo na cruz. Foram 7 vezes que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu seus lábios naquela cruz. 7 brados que para nós significa a obra consumada de Deus. Eu não vou conseguir esperar você abrir o texto por conta do nosso tempo e porque nós precisamos ser rápidos, mas você que tem um bom hábito de anotar, anote esses textos, porque eles vão significar muito para o seu coração, amém? Em Lucas 23:34, Jesus dá o primeiro brado na cruz, e no primeiro brado, em Lucas 23:34, ele estava de um lado um salteador, um ladrão, de um outro também. Esses 2 homens estavam ambos, os evangelhos vai dizer, não era somente um não, ambos estavam zombando do nosso Senhor. Os sacerdotes, os judeus, chegavam na cruz e diziam: se tu és o Cristo, desça daí. Jesus, no seu primeiro brado, ele disse assim, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesse primeiro brado, o nosso Senhor, o que Ele mostra para nós, é que Ele vai dizer, eles não estão sabendo o que fazem. E o que isso nos ensina? Nos ensina que existe um mundo na nossa cabeça paralelo ao de Deus. Existe um mundo na nossa cabeça que nós pensamos e que nós idealizamos paralelo ao de Deus. E por isso que Jesus disse assim, o que eles estão fazendo, Pai, eles não sabem o que fazem. Nesse mundo nós sempre achamos que sabemos o que estamos fazendo, não é assim? Nós estamos caminhando às vezes com uma certeza que nós sabemos que estamos fazendo. Os sacerdotes estavam certos de que o Senhor Jesus havia falado contra o templo e ele merecia aquela morte. Então eles estavam certos, e o Senhor Jesus, com o seu coração perdoador, dá o primeiro brado e diz: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas aí você pergunta: e como então eu vou saber o que eu estou fazendo? A pergunta vai ser:
Se pergunte: gerou vida ou morte? O que você está fazendo gerou vida ou morte? Certo homem com a sua esposa internada para poder ter o seu primeiro filho, ele, pelo seu muito trabalho, não conseguia acompanhar o parto. O que ele fez? Ele trabalhava muito para poder ter recursos para dar uma vida boa para a sua família. O sonho dele era poder dar tudo para a esposa e para o filho que estava chegando. E o que ele fez? A esposa na maternidade, prestes para dar à luz, ele enviou flores, ele enviou bombons, ele enviou um recadinho. E quando a esposa recebeu tudo aquilo, após ela dar à luz, ele chega depois disso, no dia de ela dar alta, e disse assim para ela: você ficou feliz com aquilo que eu te mandei? Eu trabalhei para que a gente possa ter tudo, está pronto o quarto do nosso filho. E ela disse para ele assim: eu só esperava que você estivesse aqui. Ele achou que ele estava fazendo tudo muito bem, ele achou que ele estava fazendo o que era certo, mas ele não conhecia o coração da esposa. Cristo estava intercedendo por aqueles homens, porque aqueles homens não conheciam que estavam crucificando o Senhor da glória. O perdão de Deus aqui na cruz, no primeiro brado do Senhor, mostra que o perdão de Deus alcança até mesmo os nossos atos ignorantes. Sabe aquelas coisas que a gente faz, que a gente tem certeza que está certo, mas no final a gente vê que não deu certo? Até mesmo isso Cristo já nos perdoou, porque Ele intercedeu por isso. O perdão não significa que eles estariam indesculpáveis, porque talvez a gente olha para o perdão e diz: eu preciso perdoar. Perdoar não significa que está indesculpável. E quando que eu devo perdoar? Quando há arrependimento. Lucas capítulo 17, versículo de número 3, se há arrependimento, perdoa o teu irmão. E se o meu irmão não se arrepende, apenas guarda o teu coração de não odiá-lo, mas esteja pronto para verbalizar o perdão. Perdoa no teu coração, e quando ele se arrepender, perdoa verbalmente. Jesus estava antecipando o perdão para aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. E aqui nós vemos que Deus está pronto em perdoar. Deus está pronto em perdoar. Cristo intercede por eles sem mesmo eles entenderem. E o que nós fazemos hoje, nós temos certeza. Ali havia os soldados, ali havia os judeus que estavam crucificando, mas também havia lá os discípulos, o discípulo amado e as mulheres. Quem nós somos nessa narrativa? Nós somos os soldados? Ou nós somos o discípulo amado? Qual que é a diferença um para o outro? O soldado está empenhado a fazer mesmo aquilo que ele não sabe. O discípulo amado e as mulheres estão ali em contemplação, em adoração, vendo o Cristo sobre a cruz. Louvado seja o Senhor. Então nesse primeiro brado nós aprendemos: Deus está pronto a perdoar. Você pode glorificar a Deus por isso? Em Lucas 23, 42, Jesus dá o segundo brado. E o segundo brado é uma palavra de salvação. O primeiro brado é uma palavra de perdão. O segundo brado é uma palavra de salvação. Em Lucas 23, 42 e 43, Jesus disse assim, disse Jesus: Senhor, lembre de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões que estavam na cruz, os dois estavam zombando. Para de zombar, vira para o outro e diz assim: você não teme a Deus? Nós estamos numa mesma condição de um homem justo. Você não teme a Deus? E aí um deles olha para Jesus e disse assim: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Ser lembrado é uma das melhores sensações que existe, não é? Ser lembrado é uma coisa tão boa. Quando o nosso cônjuge chega em casa e nos lembra de alguma coisa, nos lembra de perguntar, nos lembra de algo que aconteceu. Às vezes minha esposa faz a comida e diz assim: você não
Não vai dizer nada que a comida está boa, não? Eu falei, calma, amor, eu estou terminando de degustar essa beleza aqui, que é essa culinária maravilhosa. Mas a hora que eu lembro, sem que ela pergunte, ela diz assim: ai, que bom que você gostou. E o semblante dela muda, irmãos, parece que eu ganhei o dia. Então ser lembrado é uma coisa muito boa, não é? Amém? Amém? Mulheres, diga para o seu marido aí, lembre-se de mim. Marido, também fala para sua esposa, né? Lembra de mim, né? Fala para o seu irmão, para sua irmã: lembra de mim, irmão, lembra de mim nos churrascos. Amém? Não lembra de mim só para ajudar na construção, não. Lembra de mim no churrasco também. Então ser lembrado é uma coisa maravilhosa. O pedido do ladrão é: Senhor, lembra de mim. Nós viajamos eu e Samuca fomos para Campinas, e eu estava no culto, acabou o culto, e eu pensei, vamos embora, vamos só esperar o pessoal sair com o carro e vamos embora. Mas quando o pastor, que eu queria muito falar com ele, o pastor Juscelio estava lá, e ele vira para mim e faz assim, me chamou. Eu falei, a sensação de ser lembrado é muito boa. Ele me chamou, e aquela sensação é indescritível, irmãos, de você ser lembrado por alguém que talvez você nem conta que vai ser lembrado. E aí quando ele fez isso, eu me lembrei dessa experiência do ladrão na cruz. A experiência do ladrão é que ele disse assim: Senhor, eu sei que você está indo para um lugar que eu não posso ir se você não autorizar, lembra de mim. E Jesus diz assim para ele: sim, você vai estar hoje. Ele pede para ser lembrado não por sua história. Ele não pede para ser lembrado por sua história, porque se ele colocasse a sua história em pauta, a sua história não era boa, o seu passado não é bom, mas ele pede para ser lembrado pela graça do Salvador. O coração do Salvador estava ali, e ele viu: eu sei que no teu coração há um lugar para lembrar de mim. Deixa eu dizer algo para alguém nessa noite: Deus está vendo você e Ele se lembra de você. Ele se lembra da oração que você esqueceu, mas Ele não esqueceu a sua oração, porque Deus não esquece oração. Deus não rejeita nenhuma lágrima. Não é porque está na canção, mas é porque está escrito que o Senhor pega nossas lágrimas e coloca-as em um odre. Deixa eu te explicar isso. As nossas lágrimas naquele dia estarão expostas. Os anjos do Senhor recolhem a lágrima de oração do seu povo. Talvez eu estou dizendo algo para alguém que precisa de uma resposta de Deus e precisa ser lembrado por Deus. Talvez você diga: pastor, eu não quero ser lembrado por ninguém aqui dessa terra. Se o Senhor se lembrar de mim, eu estarei satisfeito. Então guarda essa palavra no teu coração, porque aquele que lembrou de um ladrão que não tinha história, não tinha jornada cristã, não tinha vida nenhuma de testemunho, mas uma só palavra, ele disse: Senhor, lembra de mim. Ele disse: é hoje que eu te lembro. É hoje que eu me lembro de você, e você vai estar comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi a história dele, mas nós queremos ser lembrados pelos nossos feitos. Não é bom quando Deus nos lembra por nossos feitos. Agora um outro paradoxo. Sim, Ele se lembra pelos nossos feitos. A palavra diz que Ele se lembrou das esmolas, das ofertas de Cornélio. Mas antes de mais nada, Deus não se lembra de nós por causa de nós. Ele se lembra por causa da sua graça. O ladrão é o grande exemplo. Ele não tinha história, irmãos. Ele não tinha história. Ele tinha um pedido ali naquela hora. O ladrão então é uma realidade representativa para nós. Aí ele não pergunta para o ladrão: o que te trouxe aqui? Mas ele vai dizer: hoje, se a partir de hoje você puder estar comigo, você vai estar. Então deixa o Senhor trabalhar no teu coração e te dar certeza que é aquele que lembra da tua vida, é Ele.
E é pela graça dele, exclusivamente pela graça dele. Cristo no seu ministério, Ele é poderoso para fazer novas nossas lembranças. Ele é poderoso para começar hoje o passado de vergonha e nos colocar num lugar que é a sua vontade. Deixa eu dizer mais uma coisa, talvez nós entramos aqui como ladrão, com sentenças ruins. Nós só precisamos de um momento na cruz. Nós só precisamos de um momento na cruz, porque a cruz é o meio pelo qual nos leva para o paraíso. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O ladrão não tinha outro caminho para ir para o paraíso se não fosse pela cruz. Jesus na cruz diz para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O terceiro brado do Senhor está em João 19, 25, 26. Uma palavra de afeição. Uma palavra de afeição. E nessa palavra de afeição estava ali junto à cruz, como diz o texto. Junto à cruz de Jesus estava a mãe, a irmã e a mãe. Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Que cena que é essa? O nosso Senhor crucificado. Quando nós estamos nas nossas maiores dores, nós não temos mais visão para nenhuma outra situação. Não é verdade? Quando você está com dor de cabeça, alguém aqui que sofre de enxaqueca ou dores de cabeças constantes, quer ir para um quarto deitar, tomar o remédio e ficar quieto, né? E ficar no escuro quietinho, né? Quantos passaram por diversos tipos de dores? Dizem que a dor de pedra no rim é terrível, né? Graças a Deus não passei por isso, mas aqueles que já passaram diz que é terrível. Pela narrativa dos irmãos, eu penso que é o tipo de dor que você não quer ter contato, que você não quer participar de nada, você quer ficar quieto na sua. Você acredita que o Senhor estava com uma dor maior do que a cólica de rim, sim ou não? A dor do Senhor na cruz era muito maior do que qualquer dor que você já tenha passado, quer seja ela física, quer seja ela emocional. Talvez alguns de vocês aqui estão com dores emocionais por questões familiares, mas o Senhor nessa dor da cruz. E agora eu vou te dizer uma coisa que o texto bíblico vai mostrar para nós: a dor do Senhor não era a física, a sua maior dor. Nós vamos ver mais à frente, em um dos seus brados, a maior dor do nosso Senhor era estar separado do Pai. Por isso que ele suou sangue, porque ele estaria distante do Pai. Mas mesmo o nosso Senhor nessa maior dor, irmãos, nessa maior dor ele consegue encontrar a sua mãe e consegue encontrar o discípulo a quem ele amava, como diz o texto. Quando ele encontra a sua mãe, o seu coração afetuoso, o seu coração cheio de terna misericórdia, ele pensa: minha mãe agora estará sozinha. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, eu já disse isso aqui, havia um decreto do rei Ciro em Esdras capítulo de número 6, havia um decreto de que todo aquele que falasse contra o templo, a sua casa seria derrubada totalmente. Jesus havia falado contra o templo, o decreto do rei deveria ser cumprido. Então a casa que o Senhor residia, provavelmente ela foi derrubada, se o texto bíblico de Esdras tiver sido cumprido. Mas Jesus também olha também para Maria, que a história, o texto bíblico não diz, mas a história diz que José já não estava mais entre eles. Maria era uma mulher viúva, mesmo tendo depois outros filhos, mas o Senhor olha para ela e pensa que ela estaria sozinha, e ele diz assim: mulher, eis aí agora o teu filho, agora esse vai cuidar de você como um filho. E ele diz: discípulo, eis aí agora a sua mãe. E o texto bíblico diz que desde então João a recebeu Maria na sua casa.
A nossa agenda afetiva e doadora, irmãos, é quando as coisas estão em ordem, mas aqui no coração do Senhor nós aprendemos que mesmo na dor, mesmo nas nossas maiores aflições, nós somos chamados a poder oferecer afeição. Eu sei que talvez você possa estar no seu momento mais desafiador, mais difícil, emocional, ou até mesmo material, mas deixa eu te dizer, o nosso Senhor ensina no seu terceiro brado, que também nos momentos de dores, é o momento onde nós podemos expressar o mais alto nível de afeição por alguém que está à nossa volta. Aqui nós percebemos que o amor do Senhor, Ele não entra naquela frase, eu não consigo dar atenção para isso agora. Quantas vezes isso acontece dentro da minha casa, irmãos? Eu olho para os meus filhos, eu não consigo dar atenção para isso agora. Minha esposa hoje perguntou para mim: você está rabugento hoje, parece? Isso é coisa de esposa, só a esposa descobre isso. Eu falei: amor, eu acho que eu estou, porque acho que é a tensão do espiritual, emocional do nosso culto. E aí eu quero ficar quieto. Só que eu sei que nessas horas são as horas que os meus filhos vão mais precisar de mim, talvez. Há exceções, amém? Há exceções, mas naquele momento que eu estive hoje mais rabugento, o Davi chega e fala assim: pai, joga Uno comigo. Joga Uno comigo. Tá bom, filho, vamos jogar. E jogamos Uno à tarde. A afeição do Senhor transcendeu o seu estado na cruz. O nosso Senhor não mediu esforços para poder ver o coração de Maria, a vida de Maria, mesmo estando no seu estado mais difícil, estando sem a presença do Pai, porque todo o pecado caiu sobre ele. Mesmo assim ele se manteve afetuoso. Então isso quer dizer, irmãos, que nós podemos mudar o nosso dia, nós podemos ter um humor um dia, outro não, mas o coração do Senhor não muda. O nosso pode mudar, mas o do Senhor não muda. Aí a gente diz assim: as relações espirituais não devem ignorar as nossas responsabilidades naturais, porque o Senhor estava numa responsabilidade espiritual de conceder expiação do nosso pecado, mas Ele não negou uma responsabilidade natural, que era olhar para sua mãe, naquele momento. O quarto brado do Senhor está em Mateus capítulo de número 27, versículo 46. O quarto brado do Senhor é uma palavra de angústia. É uma palavra de angústia. Quem fica os dois já, né? Vamos compondo aos poucos. A palavra de angústia do Senhor na cruz é o quarto brado. E o texto diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? A gente sempre diz assim, essa máxima, né? Deus não abandona. Não é assim que a gente fala? Deus não vai te abandonar, irmão. Deus não vai nos abandonar. A gente diz isso para um outro: o Senhor está com você, Deus não nos abandona. Mas aqui nós vemos Deus abandonando o seu filho? Ou Jesus está usando uma frase de efeito? Não. Essa era a maior dor do Senhor, porque todos os pecados foram derramados sobre Ele, todos os pecados da humanidade foram derramados sobre Ele, e o Pai o deixa, levando Ele sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Ele diz para o Pai, a comunhão entre o Pai e o Filho, que em nenhum momento da história cessou. Naquele momento, por causa dos pecados, o Cristo vê o abandono do Pai. Mas a gente diz: por que então eu me sinto abandonado por Deus? Jesus está dizendo através dessa frase: sentir-se abandonado por Deus não é de Deus. Podemos dizer juntos? Sentir-se
abandonado por Deus não é de Deus. Sabe o que isso significa? Que de fato Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar e não te abandonou. Então por que eu me sinto abandonado? Por causa da natureza do pecado. A natureza do pecado nos faz sentir abandonados por Deus. E quando Jesus diz assim, ó, Deus meu, por que desamparaste? Ele está dizendo, a pior angústia do universo existiu, para que qualquer outra angústia na sua vida seja removida. A pior angústia do universo existiu, para qualquer angústia na sua vida seja removida. Então, não deixe de se apegar ao Senhor nos momentos onde você de fato começar a pensar que está abandonado. Isso é um engano, isso é a natureza do pecado que está aí subindo no seu coração, porque Deus abandonou somente o seu Filho por causa dos pecados que estavam sobre ele. Mas Deus pode me abandonar por pecado? Deus vai ao encontro do homem por causa do pecado. Ele foi ao encontro de Adão. Adão, onde tu estás? Eu sei que há um problema entre nós. Aonde você está? Então, se nessa noite você tem pecados a resolver com Deus, resolva-se, porque o Senhor não foge de você. Talvez você até foge da presença de Deus, mas Ele não foge. Ele não foge de ter um trato com você, de lidar com as questões da sua vida mais profunda. Há pessoas aqui que precisam confessar pecados, e digo pelo Espírito Santo, não fuja dos seus pecados, não fuja desta imoralidade de tratá-la diante de Deus. Deus não abandona homens pecadores, porque Cristo já venceu todo o abandono do pecado. Mas Deus chama todo homem que está distante, se sentindo distante da comunhão com Deus, a retornar a uma santa comunhão com Ele. Deus não poupou o seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos nos aproximar. Jesus gritou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus conhece os nossos gritos. Alguém aqui pode gritar na sua alma agora e dizer para Deus o que é que você precisa, o que é que você anseia, o que é que você busca diante dEle. O Cristo gritou para mostrar para nós: o Pai nos ouve. O quinto brado de Jesus na cruz em João 19:28 é uma palavra de sofrimento. Uma palavra de sofrimento é o quinto brado do nosso Senhor na cruz. E Ele disse assim: sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O nosso Senhor crucificado disse: tenho sede. Talvez alguns que estavam ali pensavam: é lógico, já vai fazer quase 4 horas, quase 5 horas que ele está nesse sol escaldante, porque o sol some, fica escurecido a partir do meio-dia. Ele disse: tenho sede. O sofrimento do nosso Senhor, a sede que ele estava, não era de água, era da santa presença do Pai. A santa presença do Pai. A cruz revela que sofrimentos, preste muita atenção nisso, que sofrimentos que nós estamos tendo hoje, e nós estamos tendo sede na alma, a gente está atribuindo ao sol, a gente está atribuindo às coisas dessa vida, e Deus está dizendo: não, a sua alma tem sede da minha presença. A sua alma tem sede da minha presença. As angústias, os desesperos sem razão, as depressões, os sentimentos de solidão, é uma alma sedenta por Deus. E o que fazer? Está escrito: buscar-me-eis e me achareis,
buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O sexto grito do nosso Senhor foi uma palavra de vitória. Em João 19:30, o texto diz que quando Jesus disse: eu tenho sede, pegaram uma esponja e vinagre e colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele gritou: está consumado. O texto diz que ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A tragédia da cruz chega no seu triunfo. Então é o que eu disse a vocês no início da nossa introdução. O que para muitos, um homem de 33 anos, considerado o Messias, o Filho de Deus, estava ali terminando sua vida na terra, e quando nós olhássemos para ele, nenhuma beleza víamos, como disse Isaías, e nós estávamos olhando para ele e pensamos: acabou a esperança, acabou aquele que poderia fazer alguma coisa por Israel. Os seus discípulos o deixaram porque pensaram isso. Aqueles que até estavam o seguindo de longe e tinham nele alguma esperança, pensaram assim: tudo acabou. Tão novo, né? Tão novo, 33 anos, aquele homem que estava ali tinha um futuro brilhante, as coisas que ele fez faria dele o maior profeta de Israel. Mas ele parece que se entregou. Ele ficou em silêncio em Pilatos. Com Herodes ele também não falou nada. Ele se entregou. Ele começou a falar no meio das pessoas: ninguém tira minha vida, eu a mesma dou. O que esse homem fez com a vida dele? Mas aí, esse é o pensamento da sabedoria humana. Na mente de Deus estava dizendo: ali está a vitória sobre o pecado. Ali o Cordeiro de Deus está resgatando almas que estão no inferno e trazendo para a luz. Ali o Filho de Deus está triunfando, e todos os principados e potestades estão se dobrando diante dele. Ali está o Filho de Deus que está entregando o Espírito para o Pai como um sacrifício vivo, e o Pai está dizendo: eu aceito, estou perdoando os homens. Ali está o Filho de Deus declarando a vitória sobre todo aquele que crê. Ali está o Filho de Deus triunfando publicamente sobre os principados e potestades. Ali está a profecia da arca. Ali está a profecia que Moisés disse: um profeta maior do que eu virá. Ali está aquele que criou todas as coisas. Ali está aquele que arquitetou o universo. Está dizendo: a sabedoria do homem não serve, porque na sabedoria de Deus, Deus morre e vence. Deus morre e vence na sabedoria de Deus. Parece que é o fim, e Deus está dizendo: é o começo de uma nova criação. A tragédia da cruz é uma tragédia para os homens. A sabedoria de Deus, ao esgotar o seu sangue na cruz, ao esgotar o seu sangue na cruz, ao ficar desfigurado, irreconhecível, ele estava vencendo. Agora você pergunta: pastor, o que isso significa? Que significa que todo o caos da sua vida pode ser o começo de Deus te dar a vitória. Tudo aquilo que parece ser um fim é o começo de Deus, porque Deus não começa com as coisas em ordem. Em Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus estava começando uma criação. Nós precisamos alcançar aquilo que Deus oferece da sua mente para nós. Ele estava dizendo: está consumado, ou seja, ele estava dizendo: está cumprido, está completado, está terminado, está vencido, está pago, está realizado. Garçom, traz a conta. Louvado seja o nome do Senhor. Traz a conta, porque está resolvido. Deus, o Pai, está satisfeito. Deus, o Pai, está satisfeito.
Está consumado fala de um corredor que chega ao fim, ele termina exausto, ele vai dizer: está consumado, está terminado. A mãe, ao terminar de dar uma alimentação para o filho em alta madrugada, diz: agora o menino dorme, está consumado. O construtor, ao edificar uma obra e olha para a obra da rua e diz: está consumado, está terminado. Uma conta que você paga e consegue pagar com tanto esforço, e você, ao dar a última parcela, você diz: está pago. O guerreiro, ao vencer uma guerra, o negociante, ao assinar um contrato de muitas negociações, está consumado. Os ministros, ao pregarem, ao louvarem ao Senhor, ao servirem, ao terminar tudo, os servos a realizar uma obra, está consumado. Uma cura alcançada depois de vários tempos de tratamento, está consumado. O Filho de Deus está dizendo para mim e para você que Ele outorgou essa frase para nós. Essa frase foi dita no mundo espiritual e em todo o universo, mas Ele outorgou essa condição para nós. Está consumado fala sobre o que o Filho fez diante do Pai para nós. Está consumado é uma obra outorgada para nós, porque está escrito em Romanos 6,8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Louvado seja o Senhor. Embora temos que seguir ainda uma jornada. Alguns de nós vão ter mais 10 anos de vida, 15 anos de vida, 20 anos de vida, e quem recebe mais de 50 anos de vida aí? Amém. Embora nós temos ainda uma jornada para caminhar, coisas ainda para vencer, o Filho de Deus já nos deu a vitória, porque está escrito: nós temos a vitória por Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, de fato, o está consumado Ele já nos outorgou. Embora temos uma jornada, Ele garantiu, Ele é o fiador. Tudo nós podemos concluir. Aquilo que você começou debaixo de Deus, você vai concluir, porque o Filho de Deus concluiu. O sétimo brado é uma palavra de contentamento. Lucas 23, 46. O sétimo brado do nosso Senhor assim termina. Aleluia. Estava o nosso Senhor na cruz, e Ele clamou com grande voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O texto diz que, havendo dito isto, expirou, ou seja, faleceu. Fechou os olhos o Filho de Deus. Deus fecha os olhos na terra. Deus abaixa a cabeça, inclina a cabeça na terra. Por alguns segundos, porque 3 dias para Deus são segundos. Por 3 segundos Deus fecha os olhos na terra, para depois de 3 segundos Ele abrir os olhos e dizer aos seus discípulos: todo o poder é me dado nos céus e na terra. O brado do Senhor é um brado de descanso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só entrega o espírito quem antes entregou a vida. Você está preparado para o final da sua vida? Esse brado fala para nós de um preparo que começa hoje. Talvez você está aqui hoje, e o Cristo que disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é uma reflexão. Como nós vamos terminar a nossa vida? Como nós estamos caminhando para terminar a nossa vida? O filho só diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque ele viveu para o Pai. Ele fazia o que o Pai fazia. Tudo que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Ele procurava as coisas que o Pai investia. Ele olhava para as coisas do Pai e fazia o que o Pai fazia. Ele disse que na comunhão do Pai há tudo que ele precisava. Ele estava satisfeito na comunhão com o Pai. Então, quem entrega o Espírito descansando, que é um brado de contentamento ou um brado de descanso,
é uma conclusão de uma vida. E essa reflexão vem para nós: será que nós estamos tão preocupados no que nós estamos fazendo, e nós não estamos pensando como terminamos, como vamos terminar? Todos nós aqui vamos terminar coisas, vamos terminar muitas coisas na nossa vida. Quantos recebem isso? Amém? Você vai terminar. Mas e a sua vida? Como você vai terminá-la? Irmãos, eu pretendo terminar minha vida sentado numa varanda de uma fazenda, tá, amor? Amém? De uma fazenda, com os meus netos em volta, amigos em volta, abrindo a palavra de Deus, contando história, cansando de falar da palavra de Deus. Fechar, agora nós vamos falar história agora. Deixa eu contar umas coisas que Deus fez. Eu quero terminar minha vida, não sei se com cabelo, mas se tiver vai ser branco, bem branquinho. Barba vai ficar toda branca até lá, louvado seja o Senhor. Mas eu estou vivendo para terminar assim. Quando o Senhor Jesus ele entrega o seu Espírito ao Pai, Ele está dizendo: a maneira como eu vivi, eu descanso, eu entrego o descanso. Mas por que a importância eu pensar tão longe assim, pastor? Porque dita o seu ritmo de vida hoje. O seu ritmo de vida hoje pode ser ditado olhando para o fim. Ou você acha que Deus nos contou o Apocalipse por acaso? Você acha que Ele nos contou o Apocalipse só para a gente saber o que vai acontecer daqui a algum tempo? Não, Ele contou para que você, olhando para frente, você entenda qual é o ritmo de vida que você deve viver hoje. O Senhor Jesus comunica que a razão da nossa vida deve ser o Pai. A razão da nossa existência deve ser o Pai. E o descanso, essa palavra de contentamento, entregar ao Pai, deve tomar o nosso coração. Sabe, irmãos, ao terminar o culto aqui, eu vou para minha casa jantar com a minha família. E sabe por que eu vou dormir tranquilamente, mesmo com tantas coisas para resolver? Porque eu tenho uma palavra de contentamento no Pai. Eu posso descansar. O meu espírito, que vai descansar amanhã nas mãos do Pai, já está descansando hoje. O meu filho, assim, termino, a carteira do meu filho é a coisa mais valorosa que ele tem hoje. A carteira dele com R$50 e algumas moedas é a coisa, já sabe, é a coisa mais importante que ele tem hoje. E eu estou vendo que ele não tem bolso, né? E está querendo levar a carteira. Eu falei: filho, e essa carteira aí? Aí ele pegou a carteira e disse assim: pai, cuida dessa carteira, você vai guardar ela certinho? Eu falei: dá para o pai, fica tranquilo. Mas você não vai pegar esses R$50 não? Não vou, filha. R$50 que ele não gasta, irmão. Olha, dei para ele em julho, acho que foi, meio do ano. Não gasta. Aí deixa ele marcar. Eu vou inventar um negócio para comer rapidinho. E aí ele: você guarda, pai? Eu tive que garantir ainda. Que garantir que eu ia guardar. Eu falei: filho, fica tranquilo aqui, ó, papai tem 2 bolsos. Coloquei aqui a carteira dele no bolso. E ele disse de novo: toma cuidado. Irmãos, sabe o que o meu filho está dizendo? Eu estou confiando a coisa mais importante para você, pai. Você consegue guardar? Jesus está dizendo para nós na cruz que Ele confia ao Pai o seu Espírito, porque Ele havia confiado ao Pai toda a vida. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1,12, ele vai dizer assim, ó: porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Da mesma maneira como eu vou terminar a minha vida deixando tudo nas mãos dele, eu já estou fazendo isso antecipadamente. Será que a sua carteira está nas mãos do Senhor? Amém? Será que a sua carteira está nas mãos do Senhor? Talvez a tua não tenha R$50, tenha um pouco mais, você precisa confiar um pouco mais. Ou talvez a tua não tenha nada, mas mesmo assim confia ao Senhor. Eu sei aonde eu posso depositar minha vida.
e eu sei o endereço. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? E ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Subíamos eu e minha mãe nos anos 90, 94, 95, 96, não me lembro. Subimos a subida ali do Docão. Não tinha o posto JBF, só para você entender quão tempo há desse episódio. E subimos ali, e a chuva de vento, uma das chuvas de vento mais terríveis que teve em Sertãozinho. Nós não estávamos sem guarda-chuva, né, mãe? Sem guarda-chuva, e subia a minha mãe daquele jeito, caminhando, e nós encostamos no muro, no muro da esquina, ali a esquina do posto JBF. A outra esquina, não tinha aqueles salões comerciais que tem hoje ali, que é onde foi a tua loja ali, Sérgio. Não tinha aquele, mas ali tinha apenas uma casa grande ali, e nós encostamos no muro, e nós pensamos assim: que agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí a mãe pensa: vamos tentar bater naquela casa ali, para ver se a gente consegue entrar. Nós não tínhamos onde entregar a nossa vida diante daquela tempestade. Irmãos, e pensa no negócio que dá medo, chuva de vento, você não ter lugar. E nós não tínhamos lugar. E aí eu me lembro vagamente, até precisava atualizar com a minha mãe essas coisas, que nós conseguimos chamar a atenção ali na casa, e a pessoa nos colocou para dentro de casa. Quando a pessoa colocou para dentro de casa, eu lembro como se fosse hoje. A sensação que eu tive, criança ainda, era de ter sido guardado. Quando Jesus diz assim: ó Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é como de uma tempestade, eu e você vamos estar da vida, nós possamos entrar dentro da casa de Deus, dentro do lugar, dentro do corpo de Cristo, dentro da comunhão, dentro dos meios de graça, dentro da comunhão dos santos, e nós nos sentimos guardados porque existe uma mão que pode te colocar para dentro, e esta mão pode te colocar para dentro hoje. Se você se sente fora, essa mão pode te colocar para dentro hoje. Quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, no seu último brado, e um brado de contentamento, Ele está dizendo para mim e para você: nós temos um endereço em Deus, para nos guardar de todas as nossas aflições. Quando chega 3 horas da tarde, Jesus diz com contentamento, depois de dizer 6 palavras como essa que mexeu com o nosso coração, Ele diz: Pai, agora eu posso agora entregar o meu espírito a você, como Ele esteve entregue por toda a vida. Você não pode cuidar de você mesmo, não adianta. Você não pode cuidar de você mesmo, mas aquele que fez todas as coisas, que te perdoou, que te salvou, pode cuidar de você mesmo. E aqui termino, parece que terminou, mas nós sabemos que estando nas mãos do Pai, o Cristo volta a viver. O texto diz que ao 3º dia, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sabe por quê? Porque tudo que está nos domínios do Pai, tudo que está na guarda do Pai, não permanece na morte. Não permanece na morte. Se você puder confiar o mais profundo do seu ser, que é o Espírito, e a sua alma ao Pai, você pode ficar em paz, que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos pode nos ressuscitar ainda hoje. Se há algo na sua vida, se a sua alma, se o seu espírito estão em sentimentos de morte, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está aqui. E no brado final do nosso Senhor era a segurança de que mesmo que a luz do sol se apagasse, como ela se apagou ao meio-dia, o sol da justiça seria levantado, e entraria e permaneceria eternamente numa cidade aonde não haverá noite, aonde não haverá trevas, aonde não haverá dor, aonde todas as lágrimas serão enxugadas, aonde toda
enfermidade não prevalecerá, porque nós vamos comer da árvore da vida, que dá o seu fruto e saúde a todos os meses, e nós vamos comer, e nós vamos receber uma pedra branca, sim, uma pedra branca, uma pedra que um grego recebia, que somente ele sabia aonde estava escrito o seu nome, e o seu nome naquele dia o Senhor entregará essa pedra branca para nós. Por quê? Porque a jornada com Deus é entregando e se conhecendo a Ele, se entregando ainda mais. Eu quero te convidar nesta noite a ficar de pé, que os brados da cruz, que representam o que Deus é, mas também que fala o que Ele fez por nós, possa alegrar o teu coração, e Deus nessa noite possa escrever uma nova história através da obra de Cristo. A obra de Cristo nos permite viver uma nova história em Deus, porque tudo aquilo que é morte, Deus ressuscita por meio do seu Filho. Nesta noite a comunhão com Deus seja restaurada. Nesta noite, se você está distante, você retorne à aliança. Nessa noite, aqueles que estão se sentindo solitários, recebam o cuidado do Pai, recebam o abraço do Pai, recebam o cuidado do Pai, porque mesmo que as coisas pareçam apagadas, a cruz de Cristo mostra para nós que é onde Deus triunfa. Deus triunfa no caos da sua vida, Deus triunfa no caos, talvez de alguns aqui, da saúde. Ele triunfa. Aleluia, Jesus. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como Ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre.